Assunto de aula de hoje é colisão de dois corpos. A gente vai considerar caso mais simples de colisão. É colisão ao longo de uma reta. Então, o que é colisão? Colisão é a interação entre dois corpos pelas forças de curto alcance, por exemplo, forças de contato, quer dizer, as forças que agem até uma distância tal entre os corpos, e após essa distância, quer dizer, acima dessa distância, essas forças não agem. Então, colisão de dois corpos, corpo 1, velocidade v1 inicial. Então, como a colisão acontece ao longo de uma reta, por exemplo, eixo x, a gente vai usar projeções de velocidades nessa reta. Quer dizer, corpos se aproximam ao longo dessa reta. Isso não necessariamente que os corpos tenham velocidade no sentido contrário. Pode ser que tenham no mesmo sentido, só que a velocidade do corpo que fica atrás de outro é maior. Certo? E corpos se separam ao longo do mesmo eixo. E por isso essa colisão se chama uma dimensão especial. Certo? Então, a colisão pode ser elástica, quer dizer, os corpos colidem e se param. É assim que a energia mecânica se conserva. E nesse caso, como as forças de curto alcance agem somente, por exemplo, forças de contato, a energia mecânica é a energia cinética que se conserva. Outra lei de conservação é a conservação de momento. Então, nós temos duas leis de conservação. Primeiro, lei de conservação de momento. Então, o momento total de sistema de dois corpos. Antes e depois da colisão, então, antes da colisão tem esse índice I. Depois da colisão vai ter índice F. Certo? Essas são projeções de velocidades no eixo X, não são módulos, não. E não valores absolutos. Bom, isso é conservação de momento linear. E outra lei de conservação que nós temos, que é conservação de energia, então esse é o momento total do sistema. Energia cinética do sistema, que energia potencial não tem, forças de curto alcance, eles não agem mais acima de certa distância. Então a gente pega energia total nessas distâncias onde as forças não alcancem. Forças de interação, quer dizer, antes da colisão e depois da colisão, certo? Isso nós temos aqui. Ó, essa é a energia cinética total, certo? E nós temos aqui duas grandezas para determinar velocidades finais. Esse é o problema da colisão, certo? Duas grandezas. E quantas equações nós temos? Nós temos duas equações, certo? Então, duas grandezas, essas aqui, duas equações, certo? 1 e 2. Então, dá para resolver. Equações são quadráticas, né? Então, dá para resolver. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar a colisão num referencial mais simples possível. Quer dizer, essa colisão a gente claramente considera no referencial inercial, certo? Onde esses corpos têm essas velocidades. Mas existe um referencial mais apropriado para considerar a colisão, onde a colisão aparece de forma mais simples, onde esse referencial é associado com o centro de massa. Então, lembra que a velocidade do centro de massa, porque o corpo se move ao longo do eixo X, então a velocidade do centro de massa a gente considera também projeção no eixo X. É a soma das massas na velocidade, quer dizer, o momento total dividido por massa total. Essa é a velocidade do centro de massa, como a gente já sabe. Certo? Ela é constante. Sistema fechado. Só tem dois corpos, não tem forças externas. Mas ela é constante em qualquer referencial. A referencial do centro de massa, essa velocidade é zero. Essa é a definição da referencial do centro de massa. O que significa isso? No centro de, por exemplo, nesse referencial que a gente considera, um corpo
alcança outro, quer dizer, tenta ultrapassar outro e colide com ele, porque eles movem em uma dimensão especial. No referencial do centro de massa, nós temos velocidade, massa na velocidade, corpo, essa soma é zero. Quer dizer, o corpo se aproximam em velocidades nos sentidos opostos. Né? Já é uma simplificação. Então, essa equação também vale da pós-colisão. Né? Porque a velocidade do centro de massa fica constante. Bom, isso simplifica a relação entre as velocidades após colisão, certo? Então, vamos passar agora para o referencial do centro de massa e desenhar nosso problema lá. Depois a gente fala como é que passar do referencial do centro de massa para qualquer referencial, quer dizer, outro, do laboratório. Tá? Então, o que acontece no centro de massa? Como que a gente sabe, a velocidade do centro de massa nesse referencial é zero, certo? Então, a gente também pode ver que... Tá, eu vou primeiro desenhar o que nós temos aqui. Agora, todas as velocidades estão no centro de massa. Então, essa é a velocidade do corpo 1. E esse é o corpo 2. Certo? Aproxima. Certo? Eles colidem num ponto lá. Obviamente, esse ponto é exatamente o ponto onde fica o centro de massa, certo? Que se dois corpos, num momento de tempo, ficam lá, a coordenada do centro de massa é aquela lá, certo? Então, nesse ponto aqui da colisão, a coordenada do centro de massa, a gente coloca ela igual ao zero, tá? A gente coloca zero nesse ponto do nosso referencial, para simplificar as coisas, né? Então, aqui nesse referencial nós temos M1, V1, eu escrevi após colisão. M2, V2F igual a zero. E antes colisão claramente também, né? Ó, essa é a conservação de momento linear. Consideração de energia cinética, a mesma lei, quer dizer, nada mudou nessa lei, né? Então, primeiro eu escrevo após colisão, depois antes da colisão. E agora a gente vai ver que é óbvio a solução para velocidades finais nesse referencial. O que é que nós temos aqui? Duas equações no máximo quadráticos para duas grandezas V1 e V2F, certo? Certo? Equações quadráticas, no máximo, tem duas soluções. Então, porque para cada velocidade de equação quadrática, no máximo tem duas soluções. Qual é uma solução que a gente tem já? Inicial, né? Ó, eu vou explicar para vocês por que é essa solução. Claramente, ambos leis são observados, se substitui isso. Mas o que acontece nesse caso? Um corpo, quer dizer, passa outro e não vê ele. Não acontece colisão. Então, essa não é a nossa solução. Certo? Deve ter outra. Qual é a outra? Eu vou escrever primeiro e depois explicar que isso deve ser óbvio para vocês. Menos. Por que isso é solução? Ambos leis são observados. Quer dizer, aqui quadrado, não energia. Então, menos não importa nada. A energia é conservada. Cinética conservada. E aqui também tem conservação, porque se a soma massa na velocidade é zero, se trocar o sinal de velocidades, ambos, né, também é zero. Então, essa é a nossa solução. Resolvemos o problema de colisão no centro de massa. Então, o que acontece? Nesse ponto, onde é a coordenada do centro de massa, no eixo X, eles colidem e depois simplesmente mudam o sinal da velocidade. Isso é colisão no centro de massa. Mas isso deveria ser óbvio, né? Então, isso é óbvio para razões de conservação de momento e energia cinética, né? Porque existe colisão inelástica, que a gente vai tratar também um pouco mais tarde, onde isso não é válido mais. Isso devido à conservação da energia
mecânica, quer dizer, energia cinética, que essa é a solução. Tudo bem? Então, nós achamos solução no referencial do centro de massa, onde a solução simplesmente é equivalente à colisão de cada corpo a um muro. Né? Imagina que aqui tivesse um muro, né? Parado, quer dizer, massa infinita, não pode se deslocar. Essa a colisão não muda, quer dizer, a mesma colisão acontece. Quer dizer, essa solução vai ser válida também, é óbvio. O que vai acontecer? Se energia cinética conservada, o corpo deve mudar a velocidade para a inversa, inverter a velocidade para se deslocar, né? Porque se lá tem muro, não pode se deslocar. Então, essa colisão de dois corpos no referencial do centro de massa, ao longo de uma areta, colisão elástica, equivalente à colisão a um muro, onde o muro fica na coordenada, na posição do centro de massa, certo? Agora, como é que passar desse referencial do centro de massa, lembra? Temos no centro de massa, para qualquer referencial do laboratório, qualquer outro referencial? A gente deve adicionar a velocidade. Então, imagina que nesse nosso referencial do laboratório, esse é o referencial que nós consideramos já, centro de massa. Ele desloca referencial do laboratório com qual velocidade? Velocidade, eu vou colocar vírgula, porque é referencial que eu vou considerar do laboratório, vai ter todas as velocidades, todas as grandezas associadas a ele com vírgula, certo? Velocidade do centro de massa, certo? Que é velocidade do centro de massa respectivo àquele referencial do laboratório. M2, V2, I com vírgula dividido por M1 mais M2. Adicionar a cada velocidade. É isso que a gente vai fazer agora. Então, ainda precisa transformar velocidades e adicionar a cada velocidade essa velocidade do centro de massa. Tudo bem? Então, a gente vai passar agora para o referencial do laboratório. Então, no referencial, lembra, do centro de massa, nós temos velocidade 1 final menos velocidade 1 inicial. Velocidade 2 final é igual menos velocidade 2 inicial. Esse é o centro de massa, a única solução para a conservação de momento e energia cinética. Agora, no referencial do laboratório, lembra, a gente começou com o referencial arbitrário, onde um corpo, quer dizer, tentava ultrapassar outro e colidir com ele. Esse é o referencial do laboratório. Porque no centro de massa, eles aproximam velocidades em sentidos contrários, certo? Nós precisamos adicionar cada velocidade do centro de massa. Então, primeiro, eu vou fazer o seguinte. Então, primeiro, eu vou fazer o seguinte, porque... Tudo bem. Então, nós temos velocidade F, respectivo à velocidade, respectivo ao referencial do centro de massa, igual a velocidade V1F no referencial do centro de massa mais velocidade do centro de massa no referencial do laboratório, certo? Essa velocidade aqui nós temos pela fórmula menos V1I, certo? Menos V1I. Mas essa velocidade V1I é respectiva do centro de massa, certo? Ainda preciso transformar ela a velocidade no referencial do laboratório, certo? Como é que fazer isso? A gente vai ver agora há pouco. Então, eu vou escrever centro de massa por enquanto acima. Eu vou escrever essa velocidade de seguinte forma. Eu vou multiplicar e dividir por soma das massas. A gente vai ver por que agora. E a velocidade do centro de massa vai ser M1, V1. E eu vou usar as velocidades iniciais, claramente, que são dadas. É isso que é dado no problema. A velocidade do centro de massa é fixa, não depende se eu usar velocidades antes ou depois da colisão. Tá? E agora, aqui,
Tá, aqui eu escrevi ainda errado, não tinha isso, eu tinha velocidade respectiva ao centro de massa ainda. Então, mas eu vou usar a lei de conservação do momento linear no referencial do centro de massa, que é massa 1 na velocidade 1 mais massa 2 na velocidade 2 igual a zero. Então, aqui tem produto massa 1 na velocidade V1, que eu vou escrever com sinal menos. Então, vai ser massa 2 na velocidade V2. 2, velocidade V2i também, antes da colisão, né? Aqui no mesmo momento de tempo. Menos M2 na velocidade V1i. Então, menos V1, aqui é 2, né? V1i. Isso que nós temos no numerador. Agora a gente vai aprender por que eu fiz isso. Essa diferença não depende do referencial, porque nós adicionamos a mesma velocidade a cada objeto, certo? Aqui nós temos M1, V1i com vírgula, mais M2, V2i com vírgula, dividido por mesma soma. Certo? Isso aqui a gente pode transformar ainda, cancelando os termos parecidos. Então, M2 V2i tem duas vezes, e tem M2V1i, M1V1i. M2 com sinal menos, né? Então, nós temos M1 M1 menos M2, certo? M2 V1i, vírgula, e 2 vezes M2 na V2i, vírgula, O. E nós achamos o que? A velocidade do corpo 1 após colisão. Como é que acha a velocidade do corpo 2? Trocar 1 e 2 nessa fórmula, certo? Porque a corpus completamente, sistema completamente simétrica por essa troca, né? Então, por que a gente considerou de novo a colisão não referencial achados do centro de massa? Porque ela mostra a física do problema. Mostra também a equivalência desse problema de colisão de dois corpos. A colisão um corpo com um muro parado no centro de massa, certo? Cada corpo colide com seu muro parado no centro de massa, seu lado do muro, né? Essa equivalência desse colisão elástica. Tudo bem? Agora, a gente vai passar para outro tipo de colisão, que existe colisão inelástica. E agora, colisão inelástica é aquela onde a energia mecânica não se conserva. Quer dizer, a energia mecânica, nesse caso, vai ser a energia cinética antes e depois da colisão, que não são iguais. Quer dizer, após colisão, a energia cinética diminui. Porque parte da energia mecânica passa por energia interna dos corpos. Por exemplo, aquecer os corpos, aquecimento, amassar os corpos. Esse é o caso da colisão de dois carros. Então, esse é o modelo que a gente vai considerar. Colisão completamente inelástica. Certo? E agora, a gente pode começar também de referencial do laboratório, certo? Onde um corpo, um carro, e nossos carros vão se comportar como pontos materiais, quer dizer, não vão se girar em torno dos seus eixos, né? Vamos pensar aqui esse corpo 2, né? Agora, pode ser a mesma problema, quer dizer, corpo 2, carro 2, tenta ultrapassar carro 1, mas bate nele. Certo? Acontece colisão inelástica. Colisão inelástica completa, completamente inelástica. Essa é a definição agora. Quando esses carros movem após colisão juntos, quer dizer, isso é antes colisão, e depois colisão, o que é que acontece? Eles colidiram, por exemplo, nesse ponto aqui, e depois eles se movem juntos, certo? Tá, uma velocidade e tal. Aqui é massa M1 mais M2, certo? Massa total, velocidade V final. Esse vai ser a definição da colisão completamente inelástica. Certo? Por que isso? Porque claramente no referencial arbitrário do laboratório, isso não é óbvio. Por que isso é completamente inelástica? Vamos ver o referencial do centro de massa, a gente vai esclarecer esse ponto. O que acontece no referencial do centro de massa?
corpo 2 vai colidir com o corpo 1. Eles vão, realmente, nos sentidos contrários, vão se colidir. Esse é o referencial do centro de massa, sempre assim. Porque a soma da massa e velocidade é igual a zero, certo? Então, no referencial do centro de massa, eles colidem no centro de massa, no ponto do centro de massa, e param lá, certo? Quando eles movem juntos nesse referencial do laboratório, né, isso significa que essa é a velocidade do centro de massa. E no referencial do centro de massa, essa velocidade é zero. Então, eles param. E por isso a colisão é completamente inelástica. Então, tem referencial preferido para tratar essa colisão. Então, vamos considerar o referencial associado com o centro de massa. Onde o problema é mais simples, onde todas as definições já óbvias, certo? Toda a energia cinética, nesse caso, vai para a energia interna dos carros, quer dizer, vai para forças que vão amassar os carros, certo? Carros são amassados. Agora, pergunta prática nesse modelo: qual carro será amassado mais, certo? E essa pergunta tem resposta que depende somente das massas dos carros, não depende do tipo da colisão, quais forças, qual a estrutura do carro, né? Quer dizer, depende, mas esse modelo vai desprezar essas pequenas diferenças, né? Ó, o modelo fala o seguinte: se os carros comportam como pontos materiais que não giram, né? Eles são amassados, quer dizer, a energia que vai amassar o carro é inverso proporcional à massa do carro. Quer dizer, essa energia total que vai para a energia que amassa os carros. Então, essa energia vai fazer o quê? Vai fazer trabalho de amassar carro 1, trabalho de amassar carro 2, certo? Conservação da energia geral. Não é mecânica, nesse caso, talvez, né? Mas isso é. Mas trabalho é mecânico, porque forças são de impacto. Então, a gente vai calcular o trabalho esse e esse aqui. Na verdade, a gente pode calcular esse trabalho porque as forças, eles observam forças de impacto, terceira lei de Newton. Quer dizer, a força que carro 1 age na carro 2 são projeções no eixo X, igual menos a força que carro 2 age na carro 1, primeira. E segunda, como aqui nós estamos no centro de massa, a coordenada do centro de massa do sistema é zero, sempre. Zero, né? Zero igual. Mas isso também é coordenada do carro 1 mais massa do carro 2, coordenada do carro 2. Qualquer momento de tempo. Isso é zero, certo? Então, aqui vem um pequeno probleminha com o nosso modelo. Como nós consideramos carros como pontos materiais, né? Toda massa é concentrada numa coordenada só. Claramente isso não é verdade. O carro é estendido, né? Existe o centro de massa dele, né? Do carro. Então, a gente vai desprezar esse pequeno deslocamento relativo, quer dizer, a mudança da estrutura do carro, que também desloca a posição do centro de massa, certo? Isso é válido para velocidades bastante grandes, né? Por exemplo, 50 km por hora, né? Então, esse modelo. Então, nós temos um modelo que tem seus limites, mas esse modelo fala o seguinte, que o trabalho que foi feito para amassar o carro é inverso proporcional à massa do carro. Isso que a gente vai demonstrar agora, usando a terceira lei de Newton, e que a coordenada do centro de massa é constante, nesse caso zero, por exemplo, né? Ela fica no ponto de colisão. Como é que faz isso? Então, a gente vai considerar o trabalho que foi feito para amassar carro 1 e carro 2. Então, nós temos a energia cinética total no centro de massa, inicial, porque após colisão, a energia cinética no centro de massa, a diferencial do centro de massa é zero. Vai para trabalho amassar os dois carros, certo? Essa é a conservação da energia nesse caso.
certo? Ela é gastada para amassar os carros. Isso é que nós sabemos. Sabemos também que o trabalho... Vamos pensar um pequeno trabalho durante um deslocamento ΔX, certo? Pequeno trabalho. Aproximadamente, a força, nós consideramos carro 1, então, carro 2 haja no carro 1. Então, todas as forças são projeções no eixo X. Deslocamento do carro 1, certo? Quando o ΔX vai para o zero, essa relação aproximada se aproxima a relação exata, certo? Eu não sei como que força muda com a posição do carro, quer dizer, com o tempo. Mas isso eu posso afirmar. Posso afirmar também isso para carro 2, né? A mesma coisa. Esse carro 1 age no carro 2, né? Nada mais. Quer dizer, a gente despreza atrito, né? Nesse caso. Porque a colisão acontece com forças muito maiores do que força de atrito. Porque a velocidade é bastante grande e isso é a limitação do nosso modelo. A velocidade deve ser bastante grande para desprezar, quer dizer, deslocamento do centro de massa devido ao carro ser amassado, certo? E também força de atrito a gente descarta. Também a força de atrito, ela claramente, você vai pisar no freio, a força de atrito também diminui a energia cinética, mas a gente vai desprezar isso por enquanto, certo? Isso que nós afirmamos. Então, quando ΔX1 e 2 vai para o zero, essas relações são exatas, certo? O que a gente pode afirmar, então, sobre trabalho? ΔA1, ΔA2. Não, a gente pode usar que a coordenada do centro de massa fica constante no referencial do centro de massa, certo? Esse é sempre zero, certo? Então, daqui nós temos ΔX2 igual menos M1 sobre M2 ΔX1, certo? Isso é válido sempre. Substituindo isso no trabalho, nós temos ΔA2, e usando também terceiro lei de Newton, né? Esse aqui nós vamos usar 1, 2 igual menos 2, 1, certo? Então, trabalho feito sobre carro 2, aproximadamente, então, menos F 1, 2, multiplicado por menos M1 sobre M2 ΔX1. Tá, 2, 1, não é 1, 2. Desculpa. Menos 2, 1. Certo, isso vai dar M1 sobre M2 ΔA1. Também aproximadamente, porque essa relação é aproximada. Mas, como eu falei, quando ΔX1, X2 vão para zero, isso vai ser exato. Então, a gente pode afirmar daqui, ganhando esse limite, somando sobre todos os deslocamentos, trabalho feito sobre carro 2 igual M1 sobre M2, trabalho de carro 1. Então, isso que nós precisamos demonstrar, né? Que trabalho feito sobre carro é inverso proporcional à massa do carro. Então, a gente pode substituir também essa relação nessa fórmula aqui e achar o trabalho feito sobre qualquer carro, carro 1, por exemplo, igual. Então, o que nós vamos ter? 1 mais M1 sobre M2 na A1, certo? Então, vai ser M2 sobre soma das massas, não energia cinética que foi para amassar os carros, certo? E para os dois, para carro 2, vai ser trocar M2, M1, certo? Essa é a resposta. Então, obviamente, nós temos essa relação, como eu falei. Trabalho feito para amassar o carro, inverso proporcional à massa do carro. Então, observa que isso também é válido não, para a colisão não completamente elástica, certo? Onde a energia cinética após colisão não é zero. Quer dizer, os carros batem amassados, mas separam em sentidos contrários. Por que isso é válido? A terceira lei de Newton vai ser ainda válido, certo? Que nós usamos isso. Isso vai também ser válido, porque isso é conservação de momento, certo? Então, essa relação vai ser válida. Só que vai mudar isso, a relação entre energia ΔQ. Então, nós tivemos aqui isso igual a ΔQ, porque a colisão é completamente inelástica, certo? E por isso que isso é soma dos trabalhos. No geral, não. Mas essa
relação vai sempre ser válida. Certo? Então, isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula.